O Botafogo, muito mais importante do que o Zé estampando a capa da Capricho, é o Botafogo que enfrenta amanhã, simplesmente, na atualidade, o melhor time do mundo, Xará! Tudo bom, Xará? Grande abraço para você, para todo mundo aí no Brasil. Aqui em frente a um estádio de ótimas lembranças para o Brasil, para a seleção brasileira, o Rose Bowl em Pasadena, onde a seleção brasileira em 94 conquistou o tetracampeonato mundial. Aqui são 3h39 da tarde, 33 graus, bastante calor. O vento ameniza um pouquinho, mas certamente muito quente. E será assim amanhã no jogo, 6 da tarde, e mais ainda no outro, que vai ser ao meio-dia, né, nos horários locais. O Botafogo fazendo a sua preparação. Voltou à Califórnia depois da vitória na estreia em Seattle contra o Sounders, na casa do adversário, aquele 2-1, para somar esses 3 pontos e agora ter pela frente, como você disse, nada menos do que o atual campeão da Champions League. O PSG venceu tudo que podia na última temporada também dentro da França e agora estreou ainda por cima com vitória por 4-0 em cima do Atlético de Madrid. Para esse duelo agora contra o PSG, hoje teve treinamento do Botafogo em Santa Bárbara, na Califórnia. A gente esteve lá junto com o Antônio Chamorro, a gente acompanha de perto, só que dessa vez o Renato Paiva não abriu tanto como nos outros treinamentos, que mesmo acompanhando os primeiros 15 minutos, a gente via algum trabalho com bola, ataque contra a defesa. Hoje foi mesmo a roda de bobinho, um pouco mais do aquecimento, então não deu para projetar tanto se ele vai necessariamente fazer alguma alteração em relação à equipe que estreou no domingo. O Mastriani, por exemplo, não atuou tão bem, acabou saindo ainda no intervalo. Uma das possibilidades poderia ser utilizar o Cuiabano, justamente não na vaga exatamente, mas na vaga do Mastriani, mas não no lugar em campo ali, mudar um pouco a formação. A preocupação do Renato Paiva foi em relação muito à compactação da equipe, o quanto caiu no segundo tempo, tendo esse risco também de sofrer um empate e, obviamente, tendo ainda por cima um duelo tão difícil contra o PSG, que no jogo contra o Atlético de Madrid só não contou com o Dembélé, que ainda está lesionado, inclusive também não joga amanhã contra o Botafogo, mas foi o mesmo time basicamente que começou a final da Champions League contra a Inter de Milão, apenas com o Gonçalo Ramos ocupando a posição no lugar do Dembélé. E quem falou sobre esse duelo contra o Botafogo foi o meio-campista Vitinha. Vamos ouvi-lo. Falar sobre o Paris Saint-Germain, a gente sabe o nível deles, é o campeão da Europa, jogando contra o campeão da América. A gente sabe que a gente tem que colocar nosso jogo também dentro de campo, não esperar só eles. A gente sabe da qualidade do nosso time, então, a partir do momento que a gente colocar nosso jogo, aquilo que o Renato tem falado pra gente, tenho certeza que a gente vai sair bem dentro de campo e vai sair campeão. Tá aí ouvindo o Vitinha em português, né? Jogador português fazendo como ele enxerga essa partida contra o Botafogo. Logo mais por aqui no Rose Bowl tem as entrevistas coletivas dos treinadores, tanto do Paiva quanto também do Luiz Henrique do PSG. Jogadores do Botafogo também estarão por aqui para reconhecer gramados, entrevistas, e a gente vai talvez poder entender um pouquinho mais o que o Renato Paiva pensa em relação a como armar o time para esse segundo duelo diante agora do PSG. Claro, com o Botafogo depois de somar esses 3 pontos, sabendo que tem um grande duelo pela frente. Afinal de contas, esse grupo também nada fácil depois também contra o Atlético de Madrid para fechar essa fase de grupos por aqui, Plihal. Boa, André Linhares, só explicando, o André Linhares estava sem o retorno de áudio, ele imaginou que fosse o Vitinha, o português espetacular jogador do Paris Saint-Germain. Nós mostramos, como vocês aqui no Brasil viram, que era o Vitinho, lateral, bom jogador do Botafogo. Valeu, André Linhares, bom trabalho para você por aí, boa sequência de trabalho. O Zé aqui, enquanto o André falava, dava o boletim do dia do Botafogo, destacava que jogar na defesa contra o Paris Saint-Germain, falando na base da teoria, é muito simples e pouco eficaz, pode ser pouco eficaz. O Atlético de Madrid, qual é a especialidade da casa, tratando-se em Atlético de Madrid de Diego Simeone? Sim. Jogar ali fechadinho e tal. O Atlético de Madrid fez desse jeito, jogou dessa forma contra o Paris Saint-Germain. E 3-0 saiu barato para o Atlético de Madrid. O que fazer então, Zé? Se o time, que é especialista em se defender, tomou de 3-0 e poderia ter tomado de 5... O que o Botafogo faz? Eu acho que tem que tentar jogar. Sabe? Eu acho que tem que tentar jogar no... Coragem? Não, tentar jogar dentro das suas limitações em relação ao time adversário.
Vai jogar de igual para igual? Eu falei 3-0, não, foi contra 4-0. Vai jogar de igual para igual contra o Paris Saint-Germain? É só ver o que aconteceu na Champions League. A Inter de Milão, um time italiano que também, taticamente, se bem que a Inter entrou morto já, né? Já entrou ali já com 2-0, já antes do jogo já está 2-0 para o Paris Saint-Germain. Mas, assim, em termos de organização defensiva, nós estamos vendo um time que está acostumado a enfrentar esse tipo de situação, até mesmo no próprio Campeonato Francês, na Champions League. Né? Então, assim, dizer que o Botafogo tem que entrar defensivamente, eu acho que todo mundo já sabe disso. Agora, não pode ficar durante 90 minutos lá atrás. Em algum momento tem que dar um contra-ataque, em algum momento tem que deixar o time do Paris Saint-Germain criar alguma situação para deixar o time deles em estado de alerta. Porque, assim, é difícil. Esse time do Paris Saint-Germain, eles conseguem encontrar soluções para cada situação de jogo. Está pressionado lá, marcação, pressão, os caras saem jogando. Aí recua, vamos marcar defensivamente. Aí eles começam a rodar essa bola o tempo todo sem pressa. Aí quando você vê, pum, já tem aquela virada de jogo para pegar o mano a mano do lado ao contrário, no 1 contra 1, com o Hakimi entrando em diagonal para finalizar junto com o centroavante, junto com o meia, junto com... Então, assim, é um time muito bem treinado pelo Luiz Henrique e é um time com muita personalidade. Eles não se omitem, porque normalmente, né, tem alguns times que ficam... Alguns jogadores que se escondem atrás quando tem a dificuldade, ou aquela coisa do vamos jogar posicional, né? Então a bola tem que correr, aí espera a bola, toca lá, fica parado. Não, você não vê esse time parado, os caras se movimentam o tempo todo. Então isso é difícil, porque tira até mesmo para o defensor a referência. Normalmente você fica lá as duas linhas de 4, defensivo, você vai, né, roda para um lado, balança para um lado, balança para o outro, para preencher os espaços e tirar o espaço do adversário. Mas quando você vê, o cara faz a diagonal, o cara toca a bola, passa e movimenta, quebra as linhas driblando. O que o Vitinha fez no gol? Toca aqui, ele sai, passa no meio da linha, pega a bola, domina, sai de frente para a cara do gol e dá só o tapa no goleiro. É impressionante. Na final da Champions League, você viu o que o Vitinha fez também? Toca a bola, sai tocando arma. Os caras Zinho, além de todas as qualidades que o Paris Saint-Germain provou ter aí nos últimos meses, atropelando geral. Bom, o Arsenal fez 5-1 no agregado contra o Real Madrid, né? E tomou um chocolate do Paris Saint-Germain na semi. E na final, 5-0. Primeiro jogo do Mundial, 4-0 para cima do Atlético de Madrid. Um time que pouquíssimas vezes na longeva era Simeone, tomou um sacode desse. Para complicar ainda mais a vida do Botafogo, o Paris Saint-Germain tá afim, né? Diferentemente de outros europeus, na primeira rodada da fase de grupos deste Campeonato Mundial, o PSG mostrou que tá com a faca nos dentes. Esse é o grande problema. Além de estar com a faca nos dentes, sabe aquele momento que tudo dá certo, né? A confiança está lá em cima. Assim, quando um time vive esse momento e o treinador aproveita para motivar e dizer não vamos parar, vamos continuar, vamos buscar, vamos jogar, vamos nos divertir, vamos buscar títulos. O Paris Saint-Germain sonhou com esse título de Champions League desde a sua fundação. Tanto é que montou um esquadrão lá com Messi, você pode falar de vários astros que esteve no Paris Saint-Germain e a coisa não acontecia porque era um grande sonho. Aí quando juntou um time mais jovem, um time com um apetite para jogar com a bola e sem a bola, de ter um time organizado para que os valores individuais aparecessem, ganhou, conquistou. E estão querendo desfrutar disso. Aí é complicado. Assim, resumindo, para mim, na fase de grupos, é o jogo mais complicado de qualquer brasileiro. Para mim é o jogo mais complicado e o Botafogo que pegou esse jogo. Vamos pro jogo, Botafogo, torcer muito, muita oração, para que encaixe tudo, dê tudo certinho, para de repente surpreender. Mas para mim é o jogo mais complicado dos brasileiros na fase de grupo. A noite do Botafoguense não vai ser mole, não. Vai ter que ter muita oração mesmo. Pascoalzinho! Sim. Fala, família botafoguense. Então, vamos aí para fazer uns comentários a respeito desse jogo de amanhã, né? Eu concordo em partes aí com o que o pessoal tá falando, né? O Zinho, o Pascoal, o pessoal ali dos comentaristas estavam falando. Vai ser um jogo difícil. O Botafogo vai ter que estudar muito aí, correr atrás do prejuízo para
enfrentar o PSG, que é um dos favoritos aí, né, para levar o título de mundial. A gente sabe que os europeus, eles, a gente está falando, quando fala dos europeus, a gente fala dos top ali, né, de primeira linha. Eles são diferenciados porque tem muito em dinheiro investido ali no clube, né, galera? Não tem nem comparação. Mas a gente sabe que o futebol ele se resolve no campo, né? E não só no dinheiro gasto ali nos jogadores. Então, tem muitas variáveis, né? A mentalidade dos jogadores. O Botafogo, ele quer vir com tudo, né? Ele quer tá vindo com garra. É o atual campeão sul-americano, né? De futebol. Então, eu acho que isso pode pesar, assim, na hora do jogo. E, pô, a gente tem que colocar mais confiança nos nossos clubes brasileiros, né? A gente fica babando aí o povo de europeu, né? E os clubes brasileiros vieram com vitórias e empates aí nessas primeiras rodadas, né? Não teve uma derrota. E eu acredito que nessa segunda rodada pode ser que tenha uma derrota, mas os times eles estão vindo muito bem. E o Botafogo, eu acho que ele tem muito potencial para ganhar e para ganhar ou pelo menos bater de frente contra o PSG, né? Que a gente sabe que é um clube gigantesco, muito grande, com jogadores fenomenais. Mas o Botafogo também tem, né? Também tem seu potencial, tem sua história e pesa muito, né? E vamos ver aqui, pessoal, uma coluna do UOL que fala como o Botafogo ele tem que, segundo o colunista, né? Tem que jogar taticamente para se sair bem contra o PSG aí, ó. Tem que tentar fazer uma marcação forte, mas não jogar. Você não pode ser temeroso nem super otimista. Tem que ser realista. O Botafogo tem que jogar como Botafogo, até porque na teoria a disputa da vaga é com o Atlético de Madrid. É tentar jogar com o PSG sem se desfigurar taticamente e lembrar que a decisão é no terceiro jogo. Ele pode colocar o Alan e fazer um 4-1-4-1, que ele chama de 4-3-3, porque o Botafogo já jogou assim. Jogar com dois velocistas pelos lados, e aí você faz Alan, Marlon Freitas e Gregory Arthur na direita, na esquerda Savarino. Perdeu a bola, recompõe, aproxima dois blocos fechados para marcar no meio campo, recuperação de bola e velocidade com o Arthur e Igor Jesus. É possível fazer isso, tentar ganhar velocidade, e é uma característica que o Botafogo tem. O Botafogo fez muita transição no ano passado, e isso não descaracteriza o Botafogo. O Botafogo precisa ser precavido e sair para o jogo. É jogar precavido e sair para o jogo. O Botafogo tem qualidade, não é um time que vai tomar um atropelo. O PSG é um time mais forte, é o campeão europeu. Os caras estão com fome, chegaram como um cachorro magro, como dizia o Tele Santana, atrás de comida, mordendo filé. Então, essa aí é a visão do colunista, né? Não sei se está certo, não sei se está errado, mas vamos ver aí como que o Botafogo vai estar se comportando contra esse time gigante que é o Paris Saint-Germain. Então, deixa o seu like, deixa o seu curtir aí, fique atento para os próximos vídeos que vão ter, dependente do resultado, a gente vai estar voltando aí com mais comentários a respeito do Botafogo.